Nesse momento, eu quero te convidar a olhar para uma realidade social que traz muita dor, muito sofrimento, mas que é muito importante que a gente fale sobre ela porque ela atinge a muitas pessoas, que é o abuso sexual. A gente tem dados e pesquisas que mostram que, infelizmente, cerca de 3 a 4 crianças e adolescentes são abusadas sexualmente no nosso país por hora. Esse dado é muito significativo mesmo, pessoal. Só que a gente também tem um silêncio muito grande sobre essa realidade. Se a gente pega a quantidade de pessoas que passa por isso no momento presente e a gente de alguma forma pensa sobre o quanto a gente conversa sobre isso enquanto sociedade, a gente vai entender que existe um grande muro do silêncio em volta da situação do abuso sexual. Eu vou falar muito mais sobre isso no curso, não vou adiantar tanto agora aqui, mas é muito importante que a gente entenda esse paradoxo do muro do silêncio. É o que eu sempre falo. Por quê? Porque o muro do silêncio é assim: quanto maior ele é, menos a gente fala sobre ele. Então, se você não ouve mais falar sobre abuso sexual na sociedade como um todo, não é porque ele acontece pouco ou porque ele gera poucos danos. Na verdade, ele gera danos gravíssimos. O abuso sexual é considerado uma grave violação de direitos humanos e gera muito impacto a curto, médio e a longo prazo também. E é esse a longo prazo que eu quero conversar com vocês aqui. Por quê? Porque, como eu estou falando, esse universo do abuso sexual ele é muito amplo, mas eu quero convidar você a olhar para a situação específica de um grupo dentro desse universo, que é o grupo das Pásias. Pásia é uma sigla que eu criei para poder falar do grupo da pessoa adulta abusada sexualmente na infância e adolescência. Vê que nome grande danado. Esse é o público que eu trabalho. Aí, para não ter que ficar falando sempre esse conjunto de palavras para falar desse grupo, eu criei essa sigla, que na verdade tem se tornado uma coisa muito maior do que meramente uma abreviação, uma sigla, algo que facilita a comunicação. Na verdade, com as pessoas que eu tenho trabalhado na psicoterapia e nos cursos que eu tenho dado, na comunidade que eu tenho, na verdade está virando um grupo mesmo onde a pessoa se reconhece, onde a pessoa que foi abusada sexualmente, ela está desenvolvendo um certo senso de pertencimento. Mas isso é uma outra conversa pra gente, lá no curso a gente fala sobre isso. Mas eu quero convidar você a olhar para esse grupo, o grupo das Pásias, no plural, né? Por quê? Porque se existe um muro do silêncio em relação ao abuso sexual, em relação à temática das pásias, esse muro do silêncio é ainda maior. O fato de a gente não falar sobre pessoas adultas que viveram esse abuso sexual lá na infância e adolescência, mas carregam uma dor enorme dentro delas, acaba fazendo com que essas pessoas vivam esse sofrimento durante muito mais tempo e que elas muitas vezes não saibam o que fazer com isso. Eu trabalhei, no começo da minha trajetória profissional, eu trabalhei com criança e adolescente, isso lá em 2010. Em 2010 eu coordenei um projeto social numa comunidade de baixa renda aqui de Recife, onde eu desenvolvi ações de prevenção e enfrentamento do abuso sexual com criança e adolescente. Esse era o público. Mas, para desenvolver atividades de prevenção e enfrentamento, eu fazia muitas ações com os pais das crianças daquela comunidade. Então, muitas rodas de conversa, muitas reuniões, muitas palestras e tal. E começou a chegar para mim, quando eu falava com os pais das crianças, essas pessoas que já eram adultas, elas começaram a chegar para mim e falar: eu também passei por essa realidade. Eu também vivi isso. E um dado que me chamou muita atenção nessas revelações, e não foram poucas, pessoal. Sei lá, vamos supor que ao longo dos 3 anos de projeto, eu fiz mais de 50 reuniões desse tipo, em vários contextos diferentes. Então, assim, toda reunião dessa vinham 2 ou 3 pessoas falar comigo. E quando elas chegavam, um dado muito importante era: eu nunca falei isso com ninguém. E muitas vezes vinha com um choro, com uma carga de sofrimento, uma carga de sofrimento que estava guardada há muito tempo. Então, quando a gente começa a pensar sobre esse universo das pásias, é importante que a gente saiba que o tempo não cura todas as feridas. Que não é porque uma pessoa adulta está muito distante temporalmente daquele evento que aconteceu lá atrás, isso não significa que ela está de alguma forma melhor resolvida com essa questão. Eu sempre uso uma analogia de que o abuso sexual é como se fosse uma ferida que a pessoa carrega. Só que essa ferida ela não foi cuidada lá quando aconteceu.
E eu digo que essa ferida de alguma forma pode ter infeccionado ao longo dos anos e quando uma pessoa adulta vem falar sobre ela, parece que já está sentindo dores muito grandes. Se uma criança ou adolescente ela for cuidada no momento que o abuso sexual aconteceu ali nessa infância e adolescência, é muito possível que ela consiga se organizar de maneira diferente e talvez não carregar esse fardo que é o abuso sexual na vida de tanta gente. Porém, a maior parte das pessoas que eu tenho escutado enquanto pessoa adulta, elas falam que não foram cuidadas lá atrás. Não puderam falar sobre isso com ninguém. Então, assim, por que eu acho importante a gente falar sobre isso aqui? Porque eu tenho recebido muitas pessoas no meu consultório querendo falar sobre abuso sexual. Eu tô lá nas redes sociais, lá no Instagram, se você me seguir lá você vai ver que eu falo abertamente que eu também sou uma pásia. Eu não trabalho com essa temática somente porque eu estudo sobre ela, porque eu trabalho com ela, mas porque o abuso sexual foi algo que atravessou a minha vida desde muito cedo e eu carreguei marcas muito profundas durante boa parte da minha vida. Depois de muito tempo de psicoterapia, de trabalho de autoconhecimento, hoje em dia eu me sinto um pouco mais em paz para estar, por exemplo, falando sobre isso abertamente no Instagram, fazendo cursos sobre essa temática e tal, mas não foi um caminho muito simples. Então, quando as pessoas sabem que eu passei por isso, as pessoas, caramba, como é que é viver isso? As pessoas se aproximam também, não só para fazer psicoterapia, mas as pessoas se aproximam também querendo saber como é que, para mim, eu consegui passar por essa situação e hoje em dia trabalhar quase que exclusivamente com isso. Ainda tenho um cliente ou outro ali que não tem a ver com essa temática, mas quanto mais eu tenho falado sobre isso, a demanda da clínica acaba se direcionando para esse lugar e eu tenho trabalhado muito com isso, seja nos atendimentos, seja nos cursos, seja nos projetos, seja na comunidade que eu também tenho, que fala sobre isso. Então, assim, é uma realidade muito complexa, onde muitos fatores envolvem como o abuso sexual vai acontecer e quais são os impactos que ele vai deixar na pessoa adulta. Então, uma série de fatores que é importante que a gente conheça para poder a gente desenvolver um lugar de melhor acolhimento. Eu não sei se você que está chegando aqui, você é da abordagem centrada na pessoa, mas para a gente que é da ACP, né, essa é a sigla, o conceito de compreensão empática é muito significativo. Só que como é que eu consigo compreender empaticamente uma pessoa que vive uma realidade que muitas vezes eu não consigo ter acesso se eu não passei por essa experiência e é uma realidade que a gente fala muito pouco enquanto sociedade. Muitas vezes eu não consigo me aproximar de maneira mais profunda dessa dor e talvez isso limite muito a minha compreensão da pessoa. Então, para a gente poder acolher, para a gente conseguir compreender, a gente tem que conhecer um pouco mais dessa realidade. Então, eu queria muito que você que está assistindo esse vídeo pudesse parar para refletir sobre o quanto você conhece sobre essa realidade e saber que ela vai chegar muito no seu dia a dia profissional enquanto psicoterapeuta. Então, se você para pensar nisso, talvez você comece a entender a importância de poder se debruçar sobre essa realidade para a gente poder talvez criar uma escuta, qualificar um pouco mais a nossa escuta para conseguir chegar perto dessas pessoas. Então é isso, pessoal. Esse vídeo já está muito grande, mas é porque tem muita coisa para a gente conversar, por isso que tem o curso, por isso que quem for fazer o curso vai também ganhar um bônus de estar participando da comunidade durante 3 meses, porque um curso só, pessoal, de um sábado inteiro vai ser muito pouco tempo. Eu já fiz isso já várias vezes, né? Aqui é a turma 5 já. Então eu sempre sei que assim, é um trabalho um pouco ingrato esse de tentar passar o máximo que eu quero num curto espaço de tempo. Por isso vai ter a comunidade para a gente continuar conversando mais sobre isso. Então, se você se interessa por essa temática, vem aqui comigo, vamos nessa jornada para a gente poder ser um tijolo a menos nesse muro do silêncio. Eu sempre digo desse muro, né, e digo que toda pessoa que não conhece sobre essa temática, mesmo que ela não queira, pessoal, o abuso sexual mexe com muitas estruturas dentro da gente e da sociedade. É possível que mesmo que você tenha uma boa intenção, se você não se debruça sobre essa temática, essa realidade, você pode acabar de alguma forma contribuindo para que esse silêncio aconteça. Não tem sido raro as pessoas falarem para mim que depois que começaram a fazer os meus cursos, que começaram a chegar mais pessoas, começou a chegar mais pessoas na clínica. Elas começaram, as terapeutas começaram a, de alguma forma, estar com um olhar um pouco mais sensível, com uma escuta mais sensível para poder perceber quando essa temática está chegando e aí poder trabalhar um pouco mais ela. Então, eu queria convidar você a estar nesse caminho comigo e a gente poder realmente contribuir para que essas pessoas adultas elas não tenham que ficar tanto tempo isoladas nesse silêncio, nesse sofrimento, nesse segredo. Tá bom? Então, se fizer sentido para você, a gente vai se encontrar muito mais daqui para frente.